Fala galera, Azul na área, começando mais um vídeo no canal. E se você não é inscrito, você sabe que cada novo inscrito me deixa muito feliz. Então se inscreva aqui no canal, me ajuda a engajar, me ajuda a crescer o canal, que é um canal novo. Deixa o like aqui também, que o like ajuda o YouTube a entender que meu vídeo é relevante e sugerir ele para mais pessoas. E se você ativar o sininho, toda vez que eu postar um conteúdo, você vai receber uma notificação. Galera, quem precisar de manipulados e protetores, ó, Oficial Pharma, use meu cupom AZUL na hora de fechar a compra. Quem quer me seguir no Instagram, na rede vizinha, @azulnutri, contato das paradinhas de confiança, indústria farmacêutica, direto do revendedor, para você não pegar falsificado, nem com preço superfaturado. Só aqui, tem o link aqui na descrição, tá? E galera que precisar de consultoria, direto no meu site, azulnutri.com. Lá tem todas as informações sobre a consultoria. Você vai escolher um plano, você fechando o plano, eu vou te chamar do meu WhatsApp, pessoal. Não tem intermediário, você sempre vai tratar direto comigo. A gente vai trocar uma ideia, fazer a sua anamnese e alinhar as estratégias e objetivos. Lembrando que na consultoria você tem suporte sempre direto comigo, não tem intermediário. Sou eu que falo com você de segunda a sexta. E também atualizações ilimitadas, só na minha consultoria, tá? Galera, bora pro vídeo. Hoje eu vou te dizer os 5 erros que nenhum iniciante de protocolo hormonal que vá usar anabolizante pode cometer, tá? Cara, eu já disse que eu não sou a favor de você, apesar de eu falar muito de hormônio, não sou a favor de você começar com um protocolo hormonal. Muito menos ciclar. Ah, Zoe, como é que vai fazer? Cara, só usa anabolizante com fim estético se você for atleta e realmente você vai precisar. Praticamente não existe fisiculturismo sem anabolizante. Ah, e os naturais, tá, cara? Fisiculturismo de alta performance não existe. Tem as federações naturais, tem as exceções. Natural não existe. Não existe assim em altíssima performance. Ou se aquilo for um hobby para você a ponto de ser praticamente um atleta só não compete. Essas duas situações, beleza. Se não, cara, não tem necessidade de você usar anabolizante com fim estético. Você sempre vai trocar um pouco de saúde e longevidade por estética. Ah, mas eu faço protocolo com protetores. Sempre. Pode ser que em comparação a um obeso, sedentário, pode até ser que você não consiga fazer essa comparação de saúde e longevidade. Estamos falando de pessoas comuns. Em relação, se você usasse hormônio ou não usasse hormônio, você provavelmente teria a melhor saúde, principalmente a longo prazo, e com certeza mais longevidade, tá? Fora isso, não tem por que você usar hormônio, tá? E se você for usar, procura a ajuda de alguém que entenda, zonutri.com. Não precisa ser eu, tem vários outros aí muito bons no mercado, mas realmente alguém que vai te ajudar. Procura. Se você escolher, azulnutri.com. Galera, primeiro erro que eu mais vejo galera fazendo o primeiro ciclo. Usar meia vida curta de forma espaçada. Nossa, eu já cansei de pegar aluno aqui. Você pergunta, o que você está usando? Propionato de Masteron. Quanto? Uma vez na semana. Ah, o que você está usando? Propionato de testosterona. Quanto? Uma vez na semana. Então, usar meia vida curta, você tem que usar. Em tese, não precisa obrigatoriamente seguir a meia vida curta dela, porque você ainda tem a meia vida inteira. Eu expliquei nisso num vídeo sobre Masteron, volta alguns vídeos aqui que eu expliquei inclusive no gráfico. Então o Masteron você consegue ali, uma pessoa que não está em competição, fazer segunda e quinta, mas isso é o mínimo que você consegue fazer com o propionato, segunda e quinta. 2 aplicações na semana, intervaladas. No gráfico ali você consegue ter. Ah, mas não vai acabar a minha vida não, porque tem o restante da vida dela ainda. E depois vai ter um empilhamento sobre isso também. Eu mostrei um gráfico disso num vídeo sobre Masteron. Volta alguns vídeos aqui. E agora, menos que isso, cara, uma vez na semana eu cansei de ver. Cara, falar assim, tô aplicando uma vez, esses dias mesmo.
Semana passada apareceu um aluno que usava 1 ml de propionato de testosterona com 1 ml de propionato de Masteron uma vez semana, tá? Masteron, inclusive, tem anantato, para quem não conhece, tá? Que aí você consegue usar uma vez por semana. Mas para iniciante, Masteron, não sei. Então, primeiro erro, não use meia-vida curta em doses passadas. Agora, segundo erro, começar com dose muito alta. Você vai lá, por isso que eu falo, pega ajuda com alguém. Cara, não é seu volume, qualidade muscular, ou seja lá o que você deseja, força, não é dose dependente. Não é. Ah, você tá falando que se eu não usar hormônio não vai melhorar meu físico, não vai crescer a massa muscular. Lógico que vai, ele é um acelerador, mas se você não treinar, não comer, também não vai dar nada. O que que é. Se você está usando algo que é um multiplicador, você multiplicar 0 por 0 é quanto? É 0. Então você precisa fazer alguma coisa. Então ele vai aumentar sim a eficiência do seu treino. Então você vai treinar da mesma forma e ganhar mais massa muscular. Você vai comer às vezes da mesma forma e ganhar mais massa muscular, ter mais resultado, inclusive em condicionamento. Sim, mas não tem por que você começar com dose alta. Primeiro, mesmo que você esteja ali muito próximo ao seu limite natural, seu aporte de músculo não é grande. E para você ter receptores androgênicos suficientes, você precisa aumentar a massa muscular. E o que você não tiver de receptor vai virar colateral. Outro fator, se é a primeira vez que você usa, todo mundo sabe, o primeiro contato com o esteroide, o seu corpo é muito sensível. É muito sensível, ou seja, ele responde muito, não precisa de dose alta. E ele responde tanto para o bem quanto para o mal. Por quê? Do mesmo jeito que ele responde dá muito resultado, ele responde dá muito colateral também. Ou quem aí que no primeiro contato com o hormônio empelotou de espinha e depois, quando passou um tempo, fez um cruise ou parou e voltou a usar, não teve mais tanto esse colateral. Mas no primeiro teve aquele colateral avassalador. Quem aí? Entendeu? Então esse é o segundo erro. Não tem necessidade, cara. Muitas vezes, só você começando em TRT, você já vai ter um bom resultado. Ah, mentira, Zô, porque minha texto natural é boa, vou trocar 6 por meia dúzia. Não, cara. Só que eu já expliquei isso também num vídeo sobre exame de testosterona. Se você quiser saber, volta alguns vídeos. É sobre exame de testosterona. A sua testosterona oscila conforme o horário, conforme o seu estresse, conforme o seu treino, conforme a oscilação. Então ela oscila muito a sua testo natural. Oscila. Se você passar um bom tempo estressado, sua testo vai ficar baixa um bom tempo. Se você não se alimentar bem, se você treinar demais, se você treinar pouco, também. Então, a partir do momento que você faz uma reposição, você já estabiliza mais e mantém ela. Então, você consegue ter um resultado melhor. Lembra que eu falei que o anabolismo, todo cara que usa hormônio, faz a melhor dieta no mundo, ele vai ter algum período de anabolismo ou de um catabolismo. Para você ganhar massa muscular, o anabolismo tem que ganhar do catabolismo. Então, você tem que passar mais parte do seu dia em anabolismo do que em catabolismo. E se num contexto que a testo está mais estável e sempre num nível ali mais ideal e não tem essas variações, ou tem menos variações, muito menos em relação ao natural, você vai ter mais tempo de anabolismo do que catabolismo. Mais favorável ao anabolismo, que vai depender do que você fizer. Dependendo do que você fizer também, pode ser que você ainda consiga mais catabolismo e menos anabolismo. Então você já pode começar. Eu não sei se você lembra, o Caio Botura, ele tinha texto baixa, tá? Mas eu lembro que ele tinha. Mas é normal em atleta de fisiculturismo natural, para quem não sabe, é texto baixo. Devido às estratégias, o treinamento intenso. E aí, só da TRT, ele já ganhou muita massa. Então não tem necessidade, cara. Não tem necessidade. Questão financeira, em questão. Vai atrapalhar você em questão de colateral e não vai ter, às vezes, mais resultado. Então você pode começar e depois associar alguma coisa à reposição. E depois subir um pouco a testosterona. Por isso que eu falo para você, procura um auxílio de alguém que entenda esse feedback, cara. Vai ser muito mais lucrativo. Às vezes a pessoa começa lá comprando 3 bujões. E às vezes era melhor ela ter comprado um e o preço dos outros 2 ela ter pago uma consultoria.
você teria muito mais resultado, tá? Terceiro, usar anti-aromatase sem necessidade. O cara vai fazer as coisas por conta própria, por isso que eu falo, não faço por conta própria. O cara vai usar, ele pesquisa lá e cai nos benditos fóruns. Ah, o que tem que usar de protetor dele? Acho que todos os protetores do mundo ele tem que usar porque ele tá usando hormônio. Aí começa. Silimarina, anastrozol, tamoxifeno, cabergolina. São os mais de praxe. Cabergolina, se não houver necessidade, você vai se ferrar. Anti-aromatase, se não houver necessidade, você vai se ferrar. Já expliquei tudo isso aqui no canal, tá? Silimarina, cara, tem protetores hepáticos muito melhores que silimarina. Então, por isso que eu falei, procura alguém para te auxiliar. Existem protetores para hipertrofia cardíaca, para pressão arterial, para tudo, cara. Tem protetores para perfil lipídico, perfil glicêmico, neurológico. Não se baseia só nisso, mas você tem que usar pontualmente do jeito certo. Se você desequilibrar esse pontualmente, você vai causar um dano. Por exemplo, cabergolina, cara, mexe em receptor de dopamina. Você vai acabar com desequilíbrio dopaminérgico, cara. Você não vai sentir prazer por mais nada, vai perder a sensibilidade. Além de acabar com sua libido. Anti-aromatase pode acabar com a libido, causar lesão, ressecar articulações e entre outros fatores. E outra, o esteogênio é catabólico. O esteogênio é anabólico. Também é anabólico. E quando a testo sobe, você precisa subir o esteogênio em proporção e não em valor de referência que está no exame. Como que eu sei disso, Azul? Você entra lá no meu site azulnutri.com, vai em calculadoras, tem a calculadora de proporção de testo para esteogênio. Você põe a sua testo, ele dá quanto de esteogênio tem que ter. É o ideal, tá? Então, cara, procura alguém que vai te ajudar. Meu site que tem lá os planos, contato plano, eu mesmo vou te chamar. E dica número 4, aplicar sempre no mesmo lugar. Cara, se você vai usar hormônio, o mínimo que você tem que saber é injetar. Não venha com papo, não tem alguma coisa oral para me usar, não tem como, cara. O oral é muito mais danoso, absorve muito menos. É mais prejudicial para a sua saúde, principalmente a maioria na parte hepática, no fígado. Injetável é muito melhor em relação à saúde, muito melhor em relação à absorção. O mínimo que você tem que saber fazer é injetar. E tem aquele cara que não sabe, ele fica procurando alguém para aplicar para ele. Não tem como, cara. Você pode ter uma esposa, assim, ou alguém, se você for um marombeiro gigantesco, que você vai ter dificuldade de aplicação em alguns lugares para fazer. Mas, cara, você que é iniciante, você precisa saber se aplicar. E alguém precisa te ensinar. Um outro marombeiro, ó, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, dentista, veterinário, deixa eu ver. Cara, todas essas profissões aí sabe fazer uma injeção intramuscular. Ah, mas e os pontos específicos? Os pontos específicos tem aqui na descrição guia de autoaplicação com os potes locais. Mas aprenda. Ah, aprendi um ponto, agora eu faço só deltoide. Ou o cara só faz glúteo. Já vi cara até que só faz vaso. Cara, não tem como você fazer um ponto só. Se você faz uma vez por semana, você precisa pelo menos, no mínimo, 2 pontos. Então, um ombro e outro, um glúteo e outro. Se é mais de uma aplicação por semana, pelo menos 4 pontos. E mais que isso, você vai precisar de 6. Ah, mas aonde tem mais ponto, cara? É ombro, bíceps, vasto, glúteo, dorsal. Dorsal é um lugar relativamente de boa de aplicar. Tríceps, posterior. Então, você precisa fazer o rodízio, senão você vai ter fibrose. A fibrose, para quem não sabe, o músculo inflama e aquela parte do tecido fica um buraco ali. Ele faz esse tecido que se chama fibrose para cobrir esse buraco. Só que esse tecido não é funcional, ou seja, você perde a função daquela região de fibras. Além de, quando você está seco, ficar esteticamente feio. Da pessoa fala, mas é intermuscular profunda, levanta o músculo, mas fica às vezes o caroço levantado. E fora de anatomia, que alguém bate o olho, é bem comum você ver isso em deltoide, que a pessoa só aplica deltoide. Fica aquela massa na lateral de deltoide. Então, cara,
Não dá, tá? Para aplicar sempre no mesmo lugar. 5, achar que vai fazer, vou fazer um ciclo, ganhar a massa muscular, fazer uma TPC e manter os ganhos. Você não vai manter os ganhos, não vai. É muito melhor você se manter, vou fazer esse esquema todo aí, vai durar um ano, vai um ciclo de 3 meses, não, vai durar, 8 meses, um ciclo de 3 meses mais 5 meses para fazer a TPC e se recuperar. Cara, tá bom, você fez seu ciclo de 3 meses, ganhou muita massa, primeiro contato e tal. Primeiro que não existe ciclo de TPC. Seguinte, cara, ou você hormoniza de vez, quanto pro resto da vida, cara. Pro resto da vida. E se um dia eu quiser parar, se quiser parar, você vai ficar só em reposição. Mas você vai ter que se aplicar pro resto da vida. Vai ter que fazer em reposição. Isso porque o seu eixo nunca mais volta ao seu que era. Mentira, porque com o Clomid voltou. Tá, o Clomid perde sensibilidade, deixa de fazer efeito, tem colaterais como trombose e é insustentável. A hora que você parar vai passar um tempo e vai baixar a terça de novo, tá? Então, cara, dificilmente, pode ter algum caso, uma exceção que voltou o eixo, assim, total. Mas não, cara, você já vai ferrar o seu eixo. Na TPC, parou o ciclo, vou começar a TPC já. Beleza. Primeiro você precisa de uma TPC para fazer a TPC certo. Por exemplo, HCG não se usa em TPC. HCG atrapalha na TPC. E eu já expliquei isso em vídeo. Só voltar alguns vídeos. Primeiro fazer uma TPC certo e outro, seu eixo não vai voltar de uma hora para outra. Você vai passar por um vale de tempo sem testosterona. E a testosterona é uma grande responsável por manter o seu aporte de massa muscular. E como você fez 3 meses de ciclo, foi o suficiente não para você ganhar músculo, para você ganhar aporte de síntese de glicogênio. Então aquele aporte que era induzido pelo hormônio e a síntese exagerada também, vai diminuir e você vai perder todo ou quase tudo o ganho. Mentira que o fulaninho conseguiu manter. Cara, perdeu boa parte do ganho. Tenho certeza. Depois o seu eixo vai voltar a recuperar. E nisso, cara, você esquece de ganhar massa por protocolo que você for. Provavelmente você vai reter pelo estradiol alto, texto baixa, o perfil lipídico vai alterar. Não vai ser saudável, cara. Blast and Cruise é bem mais saudável que ciclo de TPC. Por mais que o Cruise talvez seja só reposição. Tá? Muito mais. Esse seria o cenário mais saudável, tá? Mas o Blast and Cruise nem sempre é assim, dependendo do nível do atleta, cara. Mas ciclo TPC não faça. Não faça. Você não vai manter os ganhos, fazer um ciclo, dar um up e manter. Muito do que mantém também o nível de um cara com alta muscularidade é a testo alta. Por exemplo, você pega o Marcão dos Venenos, que parou aí um tempo de treinar. Vocês viram como ele murchou. O que sobrou de músculo, que é bastante que sobrou, aquilo lá é carne que ele realmente criou, fez hiperplasia e multiplicação de célula. Agora, síntese de glicogênio, aumento de aporte muscular, aquilo lá vai tudo embora. É isso que você vai fazer, tá? Então não tem como, desilude, tá? Mas, cara, uma coisa que tem como, eu falo pra você, pôr um físico natural, estético, com bom volume grande, que as pessoas te considerem grande. É muito possível, tá, galera? Esse é o vídeo de hoje, e se você quer fazer as coisas certinhas, tem a minha consultoria no azulnutri.com, use o cupom AZUL na Oficial Pharma, contato das paradinhas aqui no link da descrição, já vai aparecer aqui, ó. Só chamar lá, Indústria Farmacêutica, entrega com seguro, o melhor preço do mercado, porque é direto, revendedor direto da indústria farmacêutica. Beleza, galera? Esse é o vídeo de hoje, até o próximo vídeo, forte abraço!